Hoje é dia de conhecer um pouco mais sobre você mesmo. Olá, guardiões, tudo bem com vocês? Hoje propomos falar sobre um tema há muito deixado de lado e, por que não, distorcido pelo mundo. Hoje falaremos sobre os leigos e o seu dever na Igreja de Cristo e no mundo. Mas antes de começarmos, já sabem, deixe aqui embaixo o seu like, se inscreva, curta, ative notificações e compartilhe com todos os amigos para não perderem nenhum novo vídeo. Vamos iniciar, como de costume, no nosso momento de oração, pedindo todas as virtudes necessárias para correspondermos às graças que recebemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos lá, então? Hoje me proponho a falar sobre estes nobres. Há muito tempo se esqueceram de sua nobreza e sequer sabem da belíssima incumbência que cabe a eles nesse mundo. Os leigos têm uma das mais belas missões da Igreja, pois afinal de contas eles também a compõem. Mas o que podemos dizer a respeito? Como podemos começar a recuperar essa nobreza? Como podemos recuperar essa honra e fervorosidade há muito perdida? Mas antes de tudo, afinal de contas, o que é um leigo? Será que é realmente alguém que pouco ou nada sabe sobre um assunto? Vamos então do começo explicar o que é um leigo. Resumindo, em uma frase, é dizer sou eu e você. Claro, se você não for membro direto do clero em si, alguém ordenado padre, diácono, bispo, enfim. Se você compõe o corpo de fiéis, que é a maior parte quantitativa da igreja, você é um leigo. O que por si só já é bem diferente do que o mundo diz que um leigo é. Não tem nada a ver com ser ignorante. Vamos à nossa fonte primária de todo o vídeo. Lá no Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 897 em diante, vai nos dizer sobre os fiéis leigos. Por leigos entendem-se aqui todos os cristãos, exceto os membros das Sagradas Ordens ou do Estado religioso reconhecido na Igreja, isto é, os fiéis que, depois de serem incorporados a Cristo pelo batismo, constituídos povo de Deus, e em sua medida feitos participantes da função sacerdotal, profética e régia de Cristo, exercem por sua parte na Igreja e no mundo a missão de todo o povo cristão. Note, portanto, a grande importância que você tem aqui no mundo. A vocação dos leigos é específico dos leigos por sua própria vocação procurar o reino de Deus, exercendo funções temporais e as ordenando segundo Deus. A eles, portanto, cabe de maneira especial iluminar e ordenar de tal modo todas as coisas temporais, às quais estão intimamente unidos, que elas continuamente se façam segundo Cristo, cresçam e contribuam para o louvor do Criador e do Redentor. E isso aqui, vale citar, está se referindo a tudo o que fazemos. Seja o seu próprio trabalho, seja um hobby que você faz, seja o trato que você tem com outras pessoas ou com sua própria família. Tudo é dever do leigo que ordene conforme a Cristo. Mas continuando, a iniciativa dos cristãos leigos é particularmente necessária quando se trata de descobrir, de inventar meios para impregnar as realidades sociais, políticas e econômicas com as exigências da doutrina e da vida cristãs. Olhe só, esta iniciativa é um elemento normal da vida da igreja. Pio XII vai nos dizer, os fiéis leigos estão na linha mais avançada da vida da igreja. Graças a eles, a igreja é o princípio vital da sociedade humana. Especialmente por isso, eles devem ter sempre mais clara consciência não somente de pertencerem à igreja, mas de serem igreja. Isto é, a comunidade dos fiéis na terra sob a direção do chefe comum, o Papa, e dos bispos em comunhão com ele. Eles são a Igreja. Notem, portanto, o que um Papa diz a respeito dos leigos. E esse é um dos grandes deveres, de ordenar toda a sociedade em todas as suas faces, todos os seus aspectos, de acordo com a doutrina da Igreja, de acordo com Cristo. Continuando, os leigos, como todos os fiéis, em virtude do batismo e da confirmação, que é o crisma, são encarregados por Deus do apostolado. Portanto, eles têm a obrigação e gozam do direito, individualmente ou agrupados em associações, de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra.
Esta obrigação é ainda mais presente se levarmos em conta que somente por meio deles os homens podem ouvir o Evangelho e conhecer a Cristo. Nas comunidades eclesiais, a ação dos leigos é tão necessária que sem ela o apostolado dos pastores não pode, na maioria das vezes, obter seu pleno efeito. E isso são aquelas ações em comunidade que se fazem ao redor de uma paróquia. São essas pequenas coisas que vão unificando e ordenando a sociedade conforme a Cristo. Seguindo adiante, a participação dos leigos no munus, ou na atividade sacerdotal de Cristo. Os leigos, em virtude de sua consagração a Cristo e da unção do Espírito Santo, recebem a vocação admirável e os meios que permitem ao Espírito produzir neles frutos sempre mais abundantes. Assim, todas as suas obras, preces e iniciativas apostólicas, a vida conjugal e familiar, o trabalho cotidiano, o descanso do corpo e da alma, se praticados no Espírito, e mesmo as provações da vida pacientemente suportadas tornam-se sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Hóstias que são piedosamente oferecidas ao Pai com a oblação do Senhor na celebração da Eucaristia. É assim que os leigos consagram a Deus o próprio mundo, prestando a Ele em toda parte e na santidade de sua vida um culto de adoração. Vou até repetir. Os leigos, em virtude de sua consagração a Cristo e da unção do Espírito Santo, recebem a vocação admirável e os meios que permitem ao Espírito produzir neles frutos sempre mais abundantes. Assim, todas as suas obras, todas as nossas obras, preces, iniciativas apostólicas, vida conjugal e familiar, o trabalho cotidiano, o descanso, mesmo o próprio descanso do corpo e da alma, e mesmo as provações da vida pacientemente suportadas se tornam sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E assim, portanto, nós ordenamos e consagramos o mundo inteiro como comunidade a Deus e a Cristo. Isto é belíssimo e por si só desconstrói qualquer noção do mundo do que seja um leigo. Seguindo adiante, de maneira especial, os pais participam do munus de santificação ao levarem uma vida conjugal com espírito cristão e velarem pela educação cristã dos filhos. Se tiverem as qualidades exigidas, os leigos podem ser admitidos de maneira estável aos ministérios de leitores e de acólitos, como ocorre normalmente nas paróquias e nas comunidades. Onde a necessidade da igreja o aconselhar, podem também os leigos, na falta de ministros, mesmo não sendo leitores ou acólitos, suprir alguns de seus ofícios, a saber, exercer o ministério da palavra, presidir as orações litúrgicas, administrar o batismo, distribuir a Sagrada Comunhão, de acordo com as prescrições do direito. Veja só o quão nobre, o quão grande é o dever e a honra dos leigos no mundo, a serviço da Igreja e de Cristo. Vamos então ao nosso momento caridade, que não só é missão do canal, como parte integrante de nossa fé. O Delson sofre de uma condição chamada discopatia degenerativa, doença que afeta os discos invertebrais e articulações da coluna. Essa condição causa fadiga e desconforto constantes, dores intensas e limitação para se curvar, girar o pescoço, levantar objetos, e impede que o portador fique deitado ou em pé por longos períodos sem sentir dores, impactando intensamente na sua qualidade de vida. Para solucionar esse problema, Delson precisa realizar um procedimento cirúrgico de aproximadamente R$30 mil. Os links para ajudar estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Toda ajuda é bem-vinda para quem está precisando. Seguindo adiante, sua participação no munus ou na atividade profética de Cristo. Cristo exerce seu munus profético não somente por meio da hierarquia, mas também por meio dos leigos, fazendo deles testemunhas e os provendo do sentido da fé e da graça da palavra. Ensinar alguém para levá-lo à fé é a tarefa de cada pregador e até de cada crente. Os leigos exercem sua missão profética também pela evangelização, isto é, o anúncio de Cristo feito pelo testemunho da vida e pela palavra. Nos leigos, esta evangelização adquire características específicas e eficácia peculiar pelo fato de se realizar nas condições comuns do século, que são aquelas conversas comuns que temos uns com os outros durante o dia. Este apostolado não consiste apenas no testemunho da vida. O verdadeiro apóstolo procura as ocasiões para anunciar Cristo pela palavra, seja aos descrentes, seja aos fiéis. Os leigos que forem capazes e que se formarem para isto, podem também dar sua colaboração na formação catequética, no ensino das ciências sagradas.
e atuar nos meios de comunicação social, que é como finalmente vemos acontecer de forma mais comum hoje em dia na internet, além dos catequistas que já temos nas comunidades. De acordo com a ciência, a competência e o prestígio que gozam, os leigos têm o direito e às vezes até o dever de manifestar aos pastores sagrados a própria opinião sobre aquilo que diz respeito ao bem da Igreja, e ressalvando a integridade da fé e dos costumes e o respeito para com os pastores, levando em conta a utilidade comum e a dignidade das pessoas, darem a conhecer essa sua opinião também aos outros fiéis. Pois somente assim, lembrem-se, a Igreja se mantém una. Sua participação no munus regio de Cristo, por sua obediência até a morte, Cristo comunicou a seus discípulos o dom da liberdade régia, para que vençam em si mesmos o reino do pecado por meio de sua abnegação e vida santa. Santo Agostinho vai nos dizer: aquele que submete seu próprio corpo e governa sua alma, sem se deixar submergir pelas paixões, é seu próprio senhor, é dono de si mesmo. Pode ser chamado rei porque é capaz de reger sua própria pessoa. É livre e independente e não se deixa aprisionar por uma escravidão culposa, como é quando pecamos e nos deixamos levar por isso sem arrependimento algum. Seguindo adiante, além disso, unindo suas forças, os leigos purificam as instituições e as condições do mundo, caso estas incitem ao pecado. Isto de tal modo que todas essas coisas se conformem com as normas da justiça, e, em vez de a elas se oporem, antes favoreçam o exercício das virtudes. Agindo desta forma, impregnarão de valor moral a cultura e as obras humanas. De novo, é assim que os leigos vão ordenando toda a sociedade conforme a lei de Cristo e da Igreja. Os leigos também podem se sentir chamados ou serem chamados para colaborar com os próprios pastores no serviço da comunidade eclesial, para seu crescimento e sua vida, exercendo ministérios bem diversificados, segundo a graça e os carismas que o Senhor quiser depositar neles. Na Igreja, os fiéis leigos podem cooperar juridicamente no exercício do poder de governo. Isto se diz de sua presença nos concílios particulares, nos sínodos diocesanos, nos conselhos pastorais, do exercício do encargo pastoral de uma paróquia, da colaboração nos conselhos de assuntos econômicos, da participação nos tribunais eclesiásticos, etc. Os fiéis devem distinguir cuidadosamente entre os direitos e os deveres que lhes incumbem como membros da Igreja e aqueles que lhes competem como membros da sociedade humana. Procurarão conciliar ambos harmonicamente entre si, lembrados de que, em qualquer situação temporal, devem se conduzir pela consciência cristã, uma vez que nenhuma atividade humana, nem mesmo as coisas temporais, pode ser subtraída ao domínio de Deus. Assim, todo leigo, em virtude dos dons que lhe foram conferidos, é ao mesmo tempo testemunha e instrumento vivo da própria missão da Igreja, segundo a medida do dom de Cristo. Ainda há muito mais a dizer, mas creio que deu para entender o ponto. É grande, louvável, nobre e honrada a missão de todos nós, leigos, na vida da Igreja e no mundo. Somente através do bom exercício de nossas funções nós conseguimos ordenar a sociedade e consagrar o mundo inteiro a Deus. E isto por si só é uma causa extremamente nobre a se lutar. Mas não é algo que se luta com armas, é algo que se luta combatendo o próprio pecado. Então, mesmo a nossa própria ordenação interior contribui para essa atividade no dia a dia. Espero, portanto, que esse pequeno vídeo tenha servido para adicionar um pouco mais de conhecimento sobre a fé católica na sua vida e que o ajude naquilo que é mais importante para todos nós, a salvação. Então, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui embaixo o seu comentário o que acharam desse vídeo e o que mais gostariam de ver sobre a doutrina católica aqui no canal. Eu vou ficando então por aqui. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.